Todos nós somos resultado daquilo que pensamos, acreditamos. Bom, grandes empresários, pessoas importantes da história, guias espirituais, antes deles conquistarem ou serem bem-sucedidos naquilo que eles decidiram fazer, no caso, eles acreditaram. Tem uma certa passagem na Bíblia que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Como você pode agradar a Deus se você não acredita nele? Como você pode agradar, fazer a vontade dele, se você não acredita? Também tem outras passagens que falam que a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, né? É considerado que o grão da mostarda é o menor grão que existe na face da terra, né? Se você tiver pelo menos esse tamanho de fé, você pode remover até uma montanha. Isso é um grande exemplo de que, para se obter o sucesso, para se obter conquistas, é preciso ter fé. Bom, esses últimos meses, eu tenho muito trabalhado sobre isso. E quando eu falo fé, não é uma religião, tá? Você pode ser um ateu e ter fé. Fé significa acreditar em alguma coisa que você não vê, mas que você sabe que pode acontecer. Fé é isso. É duas letrinhas que esclarecem todas essas outras palavras, essas conjunções de palavras que eu acabei de falar aqui. E fora as outras que eu não falei e outras que ainda não existem palavras para expressar o que é a fé. Tem gente que acredita no Buda, outros acreditam no Maomé, outros acreditam em Jesus, outros acreditam em Deus, Jesus, vários deuses, né? Por aí afora. E fé, ou acreditar também, é um ato, né, que você toma para a sua vida e você faz. Todas as pessoas de sucesso, elas primeiro tomaram o primeiro passo de acreditar. É o desejo tão grande de obter aquele sonho, porque não adianta sonhar e você não ter fé, não acreditar e não pôr em prática, né? Como eu estava falando antes, né, eu comecei a me aprofundar sobre isso nesses últimos meses, né? Vamos dizer, até anos, né? Mas que começou a esclarecer mais na minha mente foi alguns meses, para falar a verdade. Porque eu já exercia a fé. E antes, né, porque eu fui criado no meio cristão protestante, então eu achava que fé era acreditar num milagre. Então eu achava que fé era simplesmente um milagre. Fé é um acreditar em alguma coisa que não se vê, não se pode ver, mas que acontece se você pôr em ação, em prática. Eu lembro uma vez, né, como eu falei, eu achava que era simplesmente milagre. Eu lembro que quando eu morava na Itália, tinha uma amiga, né, da família que ela perdeu a posição do trabalho dela, né? Não vou dizer assim qual foi o trabalho, qual o motivo, por questões privadas. E não vou dizer o nome dela também. E ela se via que ela estava triste. Ela estava triste. E, de fato, ela não queria voltar para o Brasil. Pela a situação financeira, né? Que a Itália até no momento ali propõe, né, comparando a realidade do Brasil. Então ela não queria ir, mas se ela não tinha onde ficar, não tinha trabalho também, então ela estava proposta a ir embora. Eu falei: nada, você não vai embora não. Ela olhou para mim assim: o que você está dizendo? Né? Ela não disse nada, mas ela olhou assim: poxa,
Falei, não, você não acredita em Deus, né? Pô, tô falando pelo fato de acreditar. Isso aí, se você, quando a pessoa acredita em alguma coisa e põe em prática, independente do Deus dela, é bem provável acontecer, porque ela acredita e põe em prática. Entendeu? Eu não vou entrar em detalhes em questões de religião, porque cada um tem a sua fé, né? Eu, no caso, acredito no Deus dos cristãos, né? Então, mas voltando ao assunto aqui. Então, eu falei, não, amanhã de manhã, porque acho que o voo dela era à noite, alguma coisa assim. Amanhã de manhã a gente acordar bem cedo e vai ver um trabalho para você. Isso ela não tinha documento regulada, né? Na época, né? E é uma coisa meio de louco, ainda mais na Europa, né? Para você trabalhar lá, você tem que ter documento, a não ser que você trabalhe para outros brasileiros, assim, né? Mas a situação na época, assim, até para arrumar trabalho para brasileiros, estava já a Itália estava entrando em crise. E nós fomos, acordou de manhã, ela fez. Na dúvida, desacreditada, mas foi, porque eu botei uma, tipo assim, uma chama. Eu acreditei mesmo, fui acreditando que ia pintar alguma coisa. E a gente foi, perguntou em vários lugares lá, que eu não lembro mais, restaurante, hotel, perguntamos até gente assim na rua, normal. E quando a gente tava para voltar, isso a gente ficou um tempão, né, de tarde. Aí passou uma moça, oi, tudo bem, como é que tá? Uma moça que eu não via há muito tempo. Aí eu falei, aí ela falou e tal, a gente conversou. Aí a gente começou a falar sobre a situação dela. Aí quando vai ver, nossa, não é que a gente tá precisando de uma moça para cuidar lá do filho de fulano de tal? Eu falei, é verdade. O olho dela encheu d'água. Ela ficou impressionada com aquilo ali. E ela foi, não pegou o voo e continua na Itália até hoje. Eu não vou dizer o nome por questão de privacidade. Mas eu já exercia a fé, né, a prática, o acreditar, sabendo, mas de um modo mais assim sacro, né, do que no modo assim generalizado. Então eu pude entender, gente, que para se obter qualquer coisa na vida é preciso acreditar. Você sonha, eu quero ser um advogado. Ah, mas eu tô velho, não dá mais não. Epa, mas você não morreu, pô. Você tá vivo, você tem saúde, tá com força. Por que não vai estudar e vai fazer o que você fez? Ah, mas eu não terminei nem o 2º grau. Faz um supletivo. Mas é preciso acreditar, não é ir obrigado. Você tem que ter um desejo tamanho para que você consiga concluir. E não pensar só no amanhã. Você tem que pensar no momento que você está vivendo. Porque se você pensar no passado e demais no futuro, você não vai viver a realidade. E o problema do subconsciente, do cérebro, ele não vê tempo. Ele vê sentimentos, sensações. Muita gente diz que a gente tem os três, sentido, né? Desculpe o erro, porque alguns anos fora do Brasil, mas dizem que é o tato, né? A audição e a visão. Mas eu fico pensando, se é um sentido, se você sente, então eu incluo as emoções nisso aí. Quando quer dizer estresse, nervoso, alegria, tristeza, eu incluo, porque você sente. Esses aí são os sentidos da alma, no caso. Então, voltando ao assunto, é preciso acreditar com vigor em tudo que você fizer. Sei lá, você tem que ser mais organizado. Para você ser organizado, você não sabe nem por onde começar. Então você vai ter que ver, sei lá, vídeos no YouTube, ou você vai ter que ler um livro, ou você vai ter que pôr em prática. Você já sabe como é que é, mas não põe em prática. Então você tem que acreditar primeiro que você vai fazer, né? Agendar, ou escrever no papel, ou usar hoje em dia um aplicativo, e assim vai. Esse é um exemplo, né? Isso vale para tudo.
Por exemplo, se a pessoa, eu entendi no final das contas, a pessoa é pobre pelas suas crenças. E crença é fé. Ela acredita que ela não pode chegar no topo que uma pessoa bem-sucedida, rica, chegou. Eu não estou falando riqueza, um camarada que tem Ferrari, carro, não. Riqueza é muito mais do que você ter bens materiais. Riqueza que eu falo é ser realizado de verdade. E a consequência de tudo isso vem toda a matéria, que seria carro de esporte para a pessoa que quiser. Mas isso é gosto de cada um, porque o criador do Facebook, ele usa um carro simples. E nem por isso ele não deixa de ser bilionário. Então, gente, a dica que eu dou nesse vídeo aqui, acredite mais. Dependente do que você esteja passando, aonde você esteja, a sua fé é muito importante para que se realize os seus sonhos. Então é importante sonhar e ter fé. E o principal, pôr em prática. Se você não fizer nada disso, infelizmente você vai continuar do mesmo jeito. É como um carro, você tem um carro bonito na garagem, mas se você não botar o combustível nele, que é a fé, o acreditar, ele não vai funcionar. E você pode botar o combustível, mas se você não ligar na chave, que é a ação, tampouco, e manejar o carro, tampouco você vai sair da garagem. Então, gente, usa esses 3 pontos aí: sonhar, fé e ação. Ok? A gente vai fazer outros vídeos mais sobre esses assuntos aí. Abraço, fique com Deus. Samuel de Moraes.